Sabe que cara é essa? A cara da felicidade. A cara de quem vai falar de American Horror Story Murder House neste canal. Cara, eu acho que esse é um dos momentos mais felizes da minha vida neste canal, juro. Desde que eu resolvi fazer vídeos de temporadas antigas de American Horror Story. Na verdade, assim, desde que o canal existe, vocês falam, Belly, você tem que falar da sua temporada favorita, da sua série favorita, né? Que é Murder House de American Horror Story. E desde que eu comecei a fazer esses vídeos das temporadas que já passaram de American Horror Story, vou deixar aqui nos cards se você ainda não assistiu, eu já fiz de algumas antigas, já fiz de Hotel, já fiz de Roanoke, vai ter dos outros também. Mas desde que eu resolvi fazer vídeo dessas temporadas que já passaram, eu ficava, cara, eu tenho que fazer de Murder House, eu tenho que fazer de Murder House. Mas os meus planos iniciais era fazer de todas as temporadas e deixar o Murder House por último, né? Pra encerrar com chave de ouro. Só que eu tava passando por uns dias meio tristes, uns dias atrás aí, e Murder House me traz um conforto emocional que outras séries não me trazem, assim. Então eu falei, cara, quer saber? Eu vou reassistir American Horror Story Murder House, e é isso aí, eu preciso esquentar o meu coração. Gente, eu sei que é uma opção meio estranha, tá? Eu sei que a série de conforto das pessoas é tipo Friends, é How I Met Your Mother, mas, enfim, a minha é American Horror Story Murder House. Não só Murder House, né? Toda American Horror Story, mas em específico a primeira temporada, ela mexe comigo de forma diferente. E fazia alguns anos que eu não reassistia, né? Então, eu decidi reassistir e pensei, cara, eu vou fazer esse vídeo que as pessoas tanto pedem, toda vez que faço algum vídeo de American Horror Story, as pessoas ficam, cadê o de Murder House? Assim, eu sei que não é a temporada favorita de todo mundo, a fan favorite mesmo é Asylum, vai ter esse vídeo também aqui futuramente, mas vocês que acompanham o meu trabalho sabem que é a minha favorita. Então, eu comecei assistindo a primeira temporada mais uma vez e eu pensei assim, será que depois de todos esses anos ela ainda vai ser minha favorita? Porque eu reassisti ela algumas vezes ao longo, né, do tempo desde que ela existe, né, desde 2011. Mas, é como eu acabei de falar, faz um tempo que eu não reassisti a ela, né? E desde que o canal existe, né, eu assisti tanta série, mas tanta série, sei lá, né, vai que a minha opinião teria mudado com relação à primeira temporada, né? Então eu tô aqui pra falar sobre ela, pra comentar, assim, as minhas impressões e meu review mesmo. E eu fiz uma coisa, eu assisti essa temporada e depois que eu terminei a temporada, eu fui assistir o episódio de Apocalypse que se passa em Murder House. Então depois que eu terminar de falar da temporada, eu vou comentar um pouquinho sobre essa ligação aí da 8ª temporada com a primeira. Mas, enfim. American Horror Story Murder House conta a história da família Harmon que se mudou pra uma casa antiga em Los Angeles, né? Uma casa que foi construída, assim, nos anos 20. E depois que eles se mudam, eles descobrem que essa casa tem várias questões, né? No caso, tem vários espíritos habitando essa casa. E coisas bizarras começam a acontecer com a família. Cara, American Horror Story Murder House é uma obra-prima do horror. Muitos de vocês podem discordar, inclusive muitos que discordariam, talvez eu sugiro reassistir a primeira temporada, porque, vou falar pra vocês, eu fiquei muito surpresa com a primeira temporada, assim. Eu não sei, eu tinha uma memória um pouco diferente de algumas situações, de alguns momentos, de alguns diálogos. Eu vi como essa série influenciou na criação e construção de outras séries que fizeram muito sucesso, né? Eu lembro quando eu fiz meu vídeo de A Maldição da Residência Hill, que eu comentei, né, que American Horror Story tinha feito escola, e realmente, né, A Maldição da Residência Hill é muito diferente da obra original onde ela foi baseada, que é Assombração na Casa da Colina, que é um livro da Shirley Jackson. Tem um vídeo aqui de livro versério. Claramente, assim, tem muita inspiração em American Horror Story na primeira temporada. Assim, primeiro que essa ideia da casa ser como se fosse um purgatório, né, onde os fantasmas ficavam ali de fato, mas eles não eram fantasmas, eles eram praticamente pessoas de carne e osso, é uma ideia muito boa. Até porque isso faz com que a história nos traga muitas surpresas, né? Assim, eu reassisti já sabendo o que ia acontecer, obviamente, mas eu nunca vou me esquecer quando teve uma vez que eu reassisti a primeira temporada, que foi quando eu tava na praia com os meus primos, levei meu box. Eu podia ter colocado aqui atrás meus boxes de American Horror Story. Mas eu tava assistindo com eles nunca tinham visto. E quando eles descobriram que o Tate era um personagem que já tinha morrido, cara, vocês não têm ideia, a cabeça deles explodiu, assim. Então, o fato dos fantasmas serem praticamente humanos, de carne e osso ali, que estão
vivendo ali, né, e que eles podem ser tocados e que eles podem tocar as pessoas. Cara, isso é uma ideia muito legal, porque até então no terror a gente sempre tinha espíritos e assombrações e coisas assim que não eram necessariamente palpáveis, né, assim, eles apareciam, eles assustavam, mas uma frase que é muito famosa é que o que é perigoso mesmo é estar vivo, né? No caso ali, eles não estavam vivos, mas eles estavam presentes, né? Eles estavam presentes no plano físico, né? Murder House é muito interessante porque vai nos trazendo ao longo dos episódios as fases pelas quais a casa passou, né? A gente vai entendendo que muita morte aconteceu nesse lugar e tudo mais, mas é interessante como tudo vai se distribuindo ao longo dos episódios, né? É legal porque não é bem uma coisa cronológica, né? Aos poucos a gente descobre, o que era aquele fantasma que apareceu no primeiro episódio, a gente descobre, sei lá, no quarto, qual que é a história dele, aí a gente entende melhor uma história que passou antigamente, e aí mais pra frente esses personagens aparecem novamente na série, né? Então, assim, cada personagem tem o seu passado trabalhado, assim, isso é muito interessante. Isso, na verdade, é uma coisa que é trazida em todas as temporadas de American Horror Story, onde personagens secundários também têm as suas tramas aprofundadas e trabalhadas, né? Por exemplo, ali tem o Larry, né, que é o ex-marido da Constance, a gente entende todo o passado dele, né, como que ele se envolveu com a Constance, qual que era a ligação dele com o Tate, por que o Tate fez o que fez. Enfim, é uma temporada, em termos de roteiro também, é muito bem trabalhada, assim. Ela tem muitas referências a várias outras obras, inclusive a gente tem até trilha sonora, assim, as cenas com os Montgomery, né, a Nora e o Charles Montgomery, tem a trilha sonora de Drácula, né, de Bram Stoker, o que é muito interessante. A série tem várias referências, né, a obras do terror que são muito famosas. Tem um momento que um dos personagens se refere ao Tate como Norman Bates, por exemplo. Então, é uma série que é uma temporada, né, que ela traz muitas referências do terror, assim. Ela traz personagens que eles, à sua maneira, eles são muito interessantes e eles têm uma construção individual e eles têm diálogos interessantes também, assim. Eu gosto de ver o quanto a Constance é uma personagem, assim, com muitas perturbações ao longo da vida dela, né? Ela passou por muita coisa, mas ao mesmo tempo ela também fez muita coisa com os outros. Aí tem toda a questão da Moira, né? Que quem enxerga ela de verdade enxerga ela como uma alma idosa e os homens que enxergam a luxúria, né? O desejo, eles enxergam ela como uma mulher jovem que ela era quando ela morreu. Tem também todas as questões da família Harmon, na sua individualidade, né? Cada um com sua situação, mas não só eles, como até, por exemplo, até a Hayden, né, sendo amante, tendo um papel bem menor, ela também tem ali o desenvolvimento dela como personagem. Então, assim, de verdade, é uma série que uma temporada, no caso, que ela não peca em desenvolvimento de personagem, criação, assim, dessa narrativa, né. É uma temporada que, pra mim, ela é o primo do horror, assim, no sentido de que, cara, é uma família que se muda pra uma casa mal assombrada. Assim, é um plot que é muito comum, mas que ao mesmo tempo a série fez esse plot se tornar irreverente. Sinceramente, uma das melhores coisas a respeito dessa primeira temporada é a construção do Tate Langdon como um vilão. Quando eu fiz o meu ranking de personagens favoritos de American Horror Story, eu vou deixar a playlist com todos os meus vídeos de American Horror Story aqui pra vocês, mas eu lembro que várias pessoas nos comentários ficaram, não, porque o Tate não sei o que, gente. Primeiro que assim, eu vou falar a mesma coisa que eu falei naquele vídeo, que assim, o Tate é American Horror Story, né? Você pensa em American Horror Story, você pensa naquela imagem do Tate com o rosto pintado de caveira, assim, né, andando pelo corredor da escola dele, né. Cara, eu reassistindo atualmente com os meus olhos, né, de hoje, assim, depois de tanta série que eu assisti pra produzir conteúdo, né, pra fazer crítica ou pra, enfim, qualquer outra finalidade. Depois de ter assistido todas as temporadas de American Horror Story e reassistir essa primeira, eu vejo como a construção do Tate como vilão foi magistral mesmo, assim, eu vou falar o porquê. Começa pelo fato de que ele começa sendo aquele garoto perturbado, assim, então as pessoas ficam, coitadinho, olha ele como ele é bonitinho e como ele é perturbadinho, né, ele é meio estranho, não sei o quê.
Aí, aos poucos, nós vamos entendendo que tem algo errado com ele, né? Ele tem um comportamento estranho, ele tem pensamentos estranhos. Só que no começo da temporada você só pensa assim, não, ele só é meio maluco, assim, mas não é de fato, né? Não é um assassino ou algo do tipo. Só que conforme a história vai andando, a gente vai vendo que ele vai fazendo coisas bizarras, né? Ele mata personagens. Daí, no episódio de Halloween, a gente descobre que ele matou colegas da escola. Não só matou, né? Ele fez uma chacina que foi inspirada no massacre de Columbine, né? Ele também é um personagem que ele se demonstrava muito preocupado com a Violet, né? Ele demonstrava de fato amar a Violet e tudo mais. Só que aí a gente, como espectador, a gente fica naquele impasse. A gente fica, meu Deus, ele ama a Violet, ele cuida da Violet, mas ele é um doido. Tipo, ele é um psicopata, ele matou um monte de gente. Qual que é a desse cara? Né? E aí, bem pro final da temporada, o Ben, ele fala pro Tate, você é um psicopata e você é um psicopata do pior tipo, porque você é carismático, né? Você é charmoso, mas você também não reconhece as coisas que você fez, né? Então, assim, ele sabia as coisas que ele tinha feito, mas ele agia como se ele não soubesse, né? Ele começava a chorar e tudo mais. Então, assim, o Tate, no seu arco de vilania, é um arco impecável, porque faz com que primeiro a gente tenha empatia por ele, nós como público, a gente ama o Tate logo de cara, né, a gente cria uma conexão com ele ali, porque as pessoas têm uma tendência de gostar de personagens fragilizados, né, e aos poucos ele se revelando como vai acontecendo, pra no final a gente descobrir que praticamente toda a desgraça que acontece na casa foi causada por ele. Então, assim, isso é muito louco. E, assim, o Evan Peters tá sensacional no papel. Eu acredito que o problema do Tate foi, tipo, a romantização dessa relação dele ali com a Violet, porque ele era um psicopata, né, não sei o quê. E daí a Violet era ali apaixonada por ele e era disposta a fazer coisas por ele. Só que assim, realmente, esse ponto não é um ponto positivo, né, da história. Mas assim, né, é uma história de terror, né? Nada é um ponto positivo, né? Mas enfim. Só que naquele momento em que o Tate sabia que a Violet tinha morrido, ele tinha escondido o corpo dela e ele queria evitar que ela visse, né, e pra ela não sofrer, e queria fazer com que ela parecesse que teve uma opção de tirar a própria vida, né? Nesse momento a gente tem um clique que a gente fica assim, cara, ele é um psicopata, mas ele se importa com a Violet, então tem algo aí acontecendo. E aí que entra o episódio da 8ª temporada, né, que eu assisti logo depois, porque é muito engraçado, porque a 8ª temporada é a única temporada que eu só assisti uma vez, né? Antes era essa e Hotel, mas Hotel eu reassisti. Eu ainda não reassisti a 8ª temporada, que é Apocalypse. É muito doido porque esse episódio, Return to Murder House, é o episódio mais bem avaliado no IMDb da série inteira. Assim, tirando o monólogo da Jessica Lange, que é incrível, assim, tipo, é um monólogo muito bom e muito sensível, eu achei esse episódio muito pobre de texto. E daí eu comecei a pensar, cara, será que a 8ª temporada inteira é tão pobre de texto assim? Porque a primeira temporada é muito rica textualmente falando, entendeu? Então, comparado com a 8ª, eu fiquei chocada. Eu fiquei, cara, será que a 8ª inteira é podre desse jeito? Então eu quero reassistir a 8ª pra, né, fazer esse vídeo comentando. É um episódio totalmente fanservice. Em alguns momentos é até meio tosco, tá? Vou ser bem sincera. Eu não sei como ele tem uma nota tão alta no IMDb. Muito provavelmente é pela nostalgia, né, que as pessoas sentem com relação à primeira temporada. Só que assim, nesse 8º episódio tem um momento em específico muito importante que eu já tinha chegado a essa conclusão só acho na primeira temporada, que é o fato de que o mal que existe no Tate, ele aconteceu naquela casa, né? O Tate foi um portal, foi um caminho, né, que o mal da casa encontrou pra se externalizar. Então, assim, pra mim isso faz todo sentido, até porque a série trabalha com o sobrenatural, né? Não é só, nessa primeira temporada, não é só o mal físico, né? A gente vê ali coisas de entidades e tudo mais. Então, assim, realmente essa questão, assim, do Tate ter se tornado uma pessoa má, foi através da casa, né? Foi a casa que tornou ele uma pessoa que cometeu atrocidades. E também é dito, né, que o mal saiu da casa junto com o Michael Landon. E então, tipo, o Tate se arrepende das coisas que ele fez porque não foi algo que ele fez por vontade própria, teria sido por causa da casa, né? Então, assim,
Pra mim isso faz sentido pra narrativa. Eu, realmente, esse episódio da 8ª temporada, ele é um episódio da 8ª temporada, assim. Tirando o desfecho do Tate, ele não acrescenta muito, assim, na história original da Murder House. Inclusive, me incomoda muito o desfecho que eles deram pra Moira, tipo, que eles devolveram o corpo dela e tudo mais. Porque ela queria o desfecho de, tipo, ficar com a mãe dela e tudo mais. Só que, assim, daí largaram a história de que ela ia ser a madrinha, né, do filho da Vivian, enfim, né, assim, o desfecho que a Moira teve na primeira temporada acabou não valendo por causa do desfecho que ela teve na 8ª. Mas, enfim, tudo bem, né? Não vou questionar a parte da Moira, que é uma personagem também muito interessante, essa história, né? Quem enxerga ela com olhos corrompidos vê ela jovem e sedutora, né? E as pessoas que enxergam ela com um olhar puro veem ela como a alma dela realmente é uma alma velha, entre aspas. Então, assim, é muito interessante pensar que a casa que fez o mal acontecer. E a casa que fez com que o Tate se tornasse, né, essa pessoa ruim. Até porque a Constance, ela fala que o Tate, ele não era uma criança má, né, quando eles não moravam na casa. Ele era, tipo, tranquilo. E depois que eles se mudaram pra casa, que ele começou a ter atitudes estranhas. Mas, assim, de qualquer forma, o arco do Tate como vilão, muitíssimo interessante, muitíssimo mesmo, assim. Até porque nos surpreende, né, a cada vez vai cavando mais esse buraco ali das bizarrices que foram acontecendo, das coisas que ele foi fazendo. Pra mim, ele é um personagem, assim, muito, 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 muito bem construído, muito bem interpretado. Assim, sinceramente, é uma pena que na época o Evan Peters não tenha sido valorizado por esse personagem, assim, porque sinceramente é muito bom. Até, assim, tem outras referências, né? Eu comentei antes do Norman Bates, mas tem uma cena muito específica que claramente é inspirada em Laranja Mecânica. Então, assim, tem outras referências, assim, né, de cultura pop, entre aspas, assim, principalmente de conteúdos que tem a ver com literatura transgressiva ou com cinema, né, baseado nesse tipo de literatura. Então, muito o arco do Tate, assim, é sensacional. Outra coisa que é muito, muito, muito incrível nessa primeira temporada é questão de fotografia, direção de fotografia, gente, posicionamento de câmeras. Essa temporada é muito interessante, tem muita câmera na mão, e uma coisa que é muito utilizada, que me chamou muita atenção, é o fato das câmeras muitas vezes estarem inclinadas, assim. Normalmente, essas cenas de câmeras inclinadas são feitas com dentro da casa, em primeiro lugar, e com pessoas que acham que estão passando por um momento de loucura. Se vocês prestarem bem atenção, em momentos, às vezes, assim, sei lá, tá o Tate e a Violet conversando assim, sentados um no outro, a câmera tá reta. Normalmente a câmera é na mão, mas a câmera costuma estar reta. Mas aí quando a gente tá vendo, assim, devaneios do bem ou alguma coisa assim, cara, a câmera é torta. E aí tem cenas, inclusive, muito específicas de momentos, entre aspas, de delírio de personagens, que a câmera tá torta e quando o personagem volta a, né, ficar normal, assim, a câmera é endireita. Então, assim, isso é uma opção muito legal, que enriquece a história e faz a gente se sentir imerso ali naquela situação, né? Então, realmente, a série tem opção, assim, de câmera muito legal. Tem uma cena que a Violet tá correndo e eles correm com a câmera na mão pra dar pra gente essa impressão, assim, de desespero mesmo. De verdade, assim, pra mim, a direção dessa primeira temporada é muito, muito legal. Inclusive, me chamou muita atenção que nesse episódio da 8ª temporada, que é dirigido pela Sarah Paulson, inclusive, ela reproduz umas questões dessas de câmera na mão e tudo mais, mas a casa tá diferente. Eu não sei se eles reformaram, né, tipo, os donos da casa reformaram de 2011 até 2018, que foi Apocalipse, ou 19. Mas eu não sei se eles reformaram nesse tempo, mas a casa tá diferente. A disposição de algumas coisas, assim. Fingi que não vi, né? Fingi que é isso aí mesmo. Até porque, né, passou tanto tempo e tiveram, de fato, alguns outros donos que duraram pouco tempo, né, na casa, mas tiveram, então quem sabe, né, eles teriam feito essa reforma, mas eu reparei que a casa teve alterações com relação à sua planta original, feita em American Horror Story, Murder House, enfim. Mas a coisa que, pra mim, um dos elementos mais importantes dessa primeira temporada é que ela nos mostra que nem todo vilão é 100% vilão e nem todo mocinho é 100% mocinho. Isso é um tema muito recorrente em American Horror Story, isso é abordado em várias temporadas, mas principalmente nessa, isso é muito evidente. Por exemplo, a Constance, ela sofreu muito, ela passou por muita coisa, ela é muito solitária, mas ela também fez muita coisa errada. E assim, o Ben, ele nos é apresentado na história como um cara que fez merda, né? Mas ao longo da série a gente vê também que ele é um cara bom, apesar de tudo, né? A Vivian, ela é uma mulher muito boa, que passou por muita coisa, mas ela também fez coisas
que não seriam vistas pela sociedade como boas, né? Então, assim, essa temporada fala muito sobre como é você ser humano, né? Que nem tudo que você faz é 100% bom ou mal. Você tem os seus momentos de bondade ou de, enfim, não diria ruindade, né? Mas não tanta bondade, assim. Tudo bem, sabe? Faz parte de você ser humano, né? Você cometer erros, você acertar, você, às vezes, julgar os outros mesmo não podendo julgar. Mas, enfim, isso é muito, muito forte nessa temporada e, pra mim, é um dos principais temas, né? Porque fala muito também sobre a questão de traição, questão de família. Enfim, traição é um dos temas centrais nessa temporada, até porque não é abordado só pela família Harmon, e sim por todas as gerações que moraram nessa casa, né? Desde a Nora e o Charles Montgomery lá, né? Que ele traiu a confiança da Nora, né? Que ela queria enterrar o filho, ele foi lá e fez um Frankenstein com o filho. Daí a gente tem referência de Drácula, a gente tem referência de Frankenstein. A gente tem referência de crimes reais, né? Tem a Black Dahlia também, que é aquela mulher que... Enfim, eles falam na temporada, né, sobre a Black Dahlia, mas é aquela mulher que ela foi morta e dividida em dois e tudo mais. Mas a gente tem a traição do casal gay que morava antes da Vivian e do Ben. Enfim, tem traição em diversas vertentes. Tem traição, o Tate trai a confiança da Violet, a Hayden, né, a amante do Ben. Enfim, né, traição realmente é um assunto recorrente para todos os moradores ali, né, da Murder House. É uma temporada que ela é muito redonda. Ela é um tema relativamente comum ou simples, mas que ela é criativa na sua maneira, né? Ela se reinventa na sua maneira. Tem uma atmosfera muito legal, uma trilha sonora muito boa, atores impecáveis, arcos de personagens muito, muito, muito bons, como o do Tate, da Constance, por exemplo. E, assim, de verdade, a da Moira também é um arco muito interessante, mas de verdade, assim... É com muita alegria que eu digo que American Horror Story Murder House continua sendo a minha temporada favorita da série. Ela, inclusive, me surpreendeu muito, né, reassistindo ela, assim. Fiquei muito feliz com o que eu vi, com a profundidade dos diálogos, com cenas muito bem feitas, com o quão atuais são os temas, mesmo tendo se passado 12 anos, né? Então, assim, muito doido até pensar que 12 anos atrás saiu essa temporada. E ela continua sendo minha temporada favorita. E é isso, gente. Eu fico muito feliz em trazer esse vídeo pra vocês, porque... enfim, eu achei que ia ser o último vídeo da série de American Horror Story que eu ia trazer, mas no fim das contas acabou sendo aqui no meio do caminho. Mas eu fiz ele com muito carinho, porque eu amo essa temporada. Enfim, peço pra você que é fã de American Horror Story, reassista a primeira temporada com carinho, se você assistiu ela faz tempo, porque eu enxerguei ela com olhos melhores ainda do que eu enxerguei da última vez que eu tinha reassistido ela. E, enfim... Murder House mora no meu coração pra sempre. E pra mim sempre vai ter o melhor personagem de toda a série, que é o Tate Langdon. E, enfim, é isso aí, gente. Não sei, eu sinto que eu fiz esse vídeo aqui, tá enorme, mas que vai ter coisa que eu gostaria de ter falado e que eu não falei. Mas, enfim, quem sabe um dia eu faço outro vídeo de American Horror Story Murder House com mais coisa com relação a isso aqui. Enfim, a Murder House vai viver sempre dentro de mim. Eu espero muito sinceramente um dia conseguir visitar ela dentro, né, assim, entrar na Murder House. Uma época ela era um Airbnb, agora não é mais, quem sabe um dia volta a ser. Mas, enfim, é isso. Eu amo essa série e eu muito sinceramente gostaria que a última temporada dela se passasse na Murder House novamente pra, tipo, encerrar o ciclo, assim, sabe? Acho que seria muito interessante. E é isso. Não me vem com a American Horror Stories que pegou fogo não sei o quê, porque se você acha que a Murder House pegou fogo no American Horror Stories, você não prestou atenção direito em American Horror Stories, tá? Enfim. Gente, essa temporada é sensacional. Enfim, um beijo pra vocês e até a próxima.